Podcast GIF, um programa dedicado a debater temáticas do investimento social privado. A série especial Avaliação traz para a conversa as experiências e o potencial das práticas de monitoramento e avaliação para aprimorar as ações dos investidores sociais no país. Olá, sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos à série especial Avaliação do Podcast GIF. Eu sou Daniele Próspero e esse é o terceiro programa produzido no âmbito da Agenda de Avaliação do GIF, que reúne um conjunto de iniciativas com o objetivo de fortalecer e ampliar as práticas de monitoramento e avaliação junto à rede de associados que hoje conta com mais de 160 membros. No nosso encontro de hoje, vamos conversar sobre as questões que afetam atualmente a atuação das organizações da sociedade civil, as OSCs, no Brasil e que poderiam ser abordadas em futuras avaliações. Segundo dados do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, temos no país mais de 820 mil organizações que atuam em todo o território nacional, em diferentes frentes: educação, saúde, meio ambiente, assistência social, cultura, esporte, direitos humanos, entre tantas outras. As organizações sempre desempenharam um papel fundamental na garantia e consolidação de direitos fundamentais. E nesse momento peculiar que estamos vivendo de nossa história, devido à pandemia de Covid-19, elas têm sido ainda mais essenciais, pois estão na linha de frente, articulando, promovendo e implementando diversos projetos emergenciais, além de desenvolver novas formas de atuar para manter suas iniciativas. Para nos ajudar a mapear questões que podem ser respondidas por processos avaliativos nesta relação com as OSCs, fomos ouvir diversos atores sociais que atuam diretamente nesse campo. São essas questões que irão nortear o nosso bate-papo de hoje, que conta com a presença de Thaís Ferraz, que lidera atualmente a gestão interna do Instituto Arapiaú, com o desafio de desenvolver metodologia de planejamento estratégico e gestão de projetos para contextos de incerteza e complexidade. E também a Paola Gongra, gerente executiva na comunidade educativa SEDAC e, junto com a diretoria, responde pelo planejamento estratégico da instituição, implementação de uma cultura profissional de avaliação e gestão de projetos. Obrigada, Thaís e Paola, por terem aceitado participar do nosso encontro de hoje. Obrigada, Dani. Um prazer estar aqui hoje. Obrigada, Dani. Oi, Thaís. Oi, Vince. Muito bom estar aqui também. Bom, gostaria de começar a nossa conversa com um desafio real e urgente vivenciado pelas organizações que diz respeito à sua sustentabilidade financeira. O estudo Impacto da Covid-19 nas OSCs brasileiras, da resposta imediata à resiliência, lançado em agosto de 2020, do qual participaram mais de 1.700 organizações, pontuou que 46% das OSCs pesquisadas disseram na época terem orçamento disponível para operar no máximo por mais 3 meses, sendo que 1 a cada 5 declararam estar sem nenhum recurso financeiro para continuar suas atividades. Além disso, 73% das OSCs respondentes relataram a diminuição da captação de recursos como impacto negativo da Covid-19, em contraste às notícias e registros de aumento dos recursos filantrópicos para enfrentamento dos efeitos da pandemia nas populações mais vulneráveis. Sabemos que para captar recursos, seja de pessoas físicas ou jurídicas, assim como estabelecer novas parcerias, é fundamental ter dados quantitativos e qualitativos que indiquem o que essas organizações fazem e quais resultados alcançam. Nesse sentido, a comunicação estratégica de resultados e processos para diferentes públicos tem potencial de contribuir com as OSCs para o alcance de sua sustentabilidade. Diante desse cenário, o questionamento que eu trago para vocês, Paola e Thaís, é: como estruturar, então, a comunicação de processos avaliativos, sejam eles organizacionais, de programas ou projetos, nesse momento, visando contribuir com a sustentabilidade das organizações? Queria, antes de mais nada, dizer que eu falo, de um lugar como gestora e como avaliadora, e que está numa organização da sociedade civil que trabalha com educação. Eu trabalho, então, no SEDAC, na comunidade educativa SEDAC,
que já existe há 23 anos e que atua na formação de educadores de redes públicas. A gente atua numa estrutura bastante sistêmica, com professores, coordenadores pedagógicos, diretores, técnicos de secretaria e também dirigentes, tanto municipais quanto estaduais. E o nosso objetivo, né, a nossa razão de existir enquanto instituição, é desenvolver uma cultura profissional orientada para a aprendizagem das crianças e dos estudantes. Por que eu estou dizendo isso? Assim, porque a nossa atuação, ela é bastante complexa e exige um tempo de amadurecimento para que as transformações de fato ocorram, né? E dado isso, assim, o que a gente tem conseguido é ter parcerias bastante longas, tanto com secretarias quanto com fundações, institutos empresariais, enfim. E é claro, né, para a gente conseguir manter essas parcerias longas, é fundamental que a gente tenha ali uma relação de bastante confiança mútua. E o que a gente percebe, assim, é que essa relação de confiança, ela vem essencialmente porque todos os envolvidos, e aí quando eu falo todos, eu estou falando tanto do parceiro financiador, quanto os participantes e, enfim, outros parceiros de execução que estejam com a gente, que percebam o resultado, independente do processo de avaliação que acontece, né? E aí, tentando responder a sua pergunta, assim, eu diria que um dos caminhos para garantir a sustentabilidade é justamente a gente apostar nessas relações de confiança. E elas vêm da onde? Assim, elas vêm, primeiro, de um diálogo constante com os nossos parceiros, em que a gente consegue ouvir genuinamente, né, sobre expectativas, desejos, a percepção que eles têm da implementação, fazer uma análise conjunta com eles. Vem também, claro, de um rigor conceitual e metodológico, né, da ação pedagógica responsiva, e de uma gestão adaptativa e muito cuidadosa, né? Quando eu digo isso, eu me refiro a empenhar nossos melhores esforços para conseguir respostas dos programas que respondam a essas diferentes percepções, esses diferentes prismas. Respeitando o lugar de cada um desses atores, né, no ecossistema, especialmente assim, entendendo o que é importante para eles, o que eles reconhecem como resultado, o que pauta o julgamento, e que tipo de pressões eles sentem, porque isso varia bastante e isso precisa ser olhado, né? Muitas vezes a gente se concentra nos processos avaliativos, a gente como especialista, né, ali da educação, em elementos que dizem do objeto, mas a gente não olha necessariamente para questões de natureza relacional, política e até mesmo de poder. Mas para um trabalho conjunto de acompanhamento e para um diálogo estruturado, é imprescindível que a gente faça isso, sabe? Que a gente consiga compor essa imagem mais complexa, que é o que vai ser um tanto mais próxima da realidade, né? E vai conseguir favorecer que esses outros atores compreendam os resultados. Muito legal, Paola. Queria complementar aqui um pouco, trazendo... também colocando um pouco qual é o meu espaço. Então, o Instituto Arapiaú, ele é um instituto de investimento social privado que atua na agenda de desenvolvimento sustentável, com foco no sul da Bahia e na Amazônia. Nós trabalhamos com articulação, né, das agendas que são prioritárias e também com apoio a organizações, a projetos. Então, eu acredito que é muito importante, assim, os processos avaliativos, eles são muito ricos, né, quando eles são estabelecidos aí de uma forma mais participativa, e que as fundações e os institutos, eles têm um papel muito, muito importante, assim, podendo influenciar as organizações no aprimoramento dessa cultura avaliativa, né, que a gente chama.
E aí, indo um pouco para o ponto da comunicação, que é o que está na questão, eu vejo muito fundamental assim, a questão da transparência em todo o processo, né? Então, acho que muito mais do que pensar em uma comunicação dos resultados, como que se estabelece um processo transparente e que realmente gere valor para todos os envolvidos, entendendo as diferentes necessidades, né, de cada uma das partes, as diferentes visões, e isso também, claro, tem uma implicação nos resultados também alcançados para os diferentes públicos. Então, eu acho que é muito importante ter essa visão geral aí para entender muito bem todos os contextos e estabelecer um processo de avaliação que faça sentido para todos os envolvidos. Acho que isso é o mais importante. E a comunicação entra como uma peça-chave, né, nessa questão, porque como que a gente consegue, eu acho que é um desafio do nosso campo, a gente estabelecer, a gente conseguir transformar um resultado, toda a profundidade de um resultado, de um estudo, em informações acessíveis e que sejam customizadas para cada público, né? Então, como que eu vou numa combinação, acredito muito na combinação de métodos qualitativos e quantitativos, como que isso é combinado da melhor forma para os diferentes públicos que a gente precisa comunicar. Então, para alguns públicos, por exemplo, né, os dados eles são muito mais úteis e bem compreendidos, e para outros você tem que ir muito mais na linha de um storytelling e mais para esse lado, e é por aí que vai fazer mais sentido. Eu acho que a gente tem alguns exemplos interessantes, não necessariamente de avaliações, mas como informações, estudos relevantes e informações aí relativamente complexas foram transformadas em mensagens muito simples e que geraram muito valor, né? Então, aquele estudo bastante conhecido de que cada real que você investe em educação infantil, você tem um retorno de R$17, ele é um exemplo muito claro de como a gente pode transformar algo muito profundo em uma informação muito potente, clara, simples, direta. Então, acho que esse é um exercício que a gente tem que manter o tempo inteiro, sabe? E nos provocar como que a gente consegue passar toda a profundidade e complexidade que os projetos e ações têm da forma mais clara e acessível possível, adaptada aí aos diferentes públicos que a gente conversa. Vocês trouxeram um aspecto primordial que eu gostaria agora da gente poder aprofundar um pouco mais em relação à avaliação, que é justamente a questão do uso dos dados, né? Então, queria que vocês pudessem comentar como o monitoramento pode apoiar os processos de avaliação, alavancando o impacto dos projetos, né? Como garantir que os resultados das avaliações sejam realmente transformados em inteligência e possam mudar os rumos dos projetos? Você pode compartilhar um pouquinho conosco, Thaís? Eu acredito que, para que isso seja realmente transformado em inteligência, a gente tem que partir desse pressuposto de que foi algo elaborado em conjunto. Então, a necessidade, todos os pontos que estão sendo verificados e avaliados nesse processo avaliativo, ele está gerando valor de fato para todas as partes envolvidas. E aí, exatamente como você falou, tão fundamental quanto você fazer o processo de avaliação é estabelecer o monitoramento. Então, eu vejo muito esses processos avaliativos como etapas importantes e intermediárias. Então, o ideal é quando a gente até consegue descolar essa avaliação de uma decisão, por exemplo, de continuidade ou não do apoio, e realmente como algo intermediário para que a gente possa melhorar os resultados e a gestão do projeto. E aí é fundamental estabelecer em conjunto toda essa estrutura de monitoramento e que haja tanto disponibilidade, né, por parte tanto do financiador quanto do financiado,
como também expertise. Por exemplo, os financiadores, eles também têm que entender que muitas vezes as organizações, elas operam com equipes reduzidas, é uma expertise que não está instalado, e muitas vezes na hora de você priorizar o investimento, essa área acaba sendo despriorizada, o que não é algo bom. Então, acho que é muito importante que isso seja pensado e definido em conjunto, para que você tenha realmente um plano e uma proximidade entre financiador e financiado, para que esse acompanhamento seja feito conjuntamente e vá gerando aprendizados ao longo do tempo, para que você não precise chegar no final e falar, não, isso não era bem assim. Então, você tem um alinhamento. Acho que o monitoramento, ele permite uma proximidade entre todos os envolvidos e uma clareza, alinhamento de expectativas. Então, você não tem surpresa no final, porque você sabe exatamente tudo que está sendo olhado, você sabe como os resultados estão indo. Então, eu acho que tão importante quanto você fazer uma avaliação é você conseguir estabelecer esse monitoramento. Porque senão você corre o risco de ser algo que vai se perder, que vai interessar ali para um momento específico, e muitas vezes a organização, ela não vê conexão entre a avaliação que foi feita e o trabalho do dia a dia. Então, muitas vezes é muito olhado também como uma obrigação. E eu acho que essa é uma cilada, assim, porque realmente ela pode ter muito valor. Bom, para responder essa pergunta, eu acho que eu vou contar de um exemplo que a gente viveu lá na comunidade educativa SEDAC. É do projeto Mira, um programa que a gente realiza desde 2016 com a Fundação SM, e que tem como objetivo levar boas experiências de leitura para crianças e jovens, e ele é realizado por voluntários, então pessoas que não são necessariamente da área de educação. Nessa iniciativa, a gente está muito mais próximo dos atores que executam a ação fim, né? E os próprios beneficiados, assim, os alunos, os estudantes, na verdade, e crianças e jovens. Bom, a gente sempre teve, desde o início, assim, um acompanhamento muito cuidadoso, tanto com os estudantes, quanto com as suas famílias, professores e voluntários, em relação ao desempenho de uma competência leitora, que são coisas, por exemplo, né, como que tipo de interesse eles têm pela leitura, que nível de interesse, qual a capacidade de interpretar texto, qual o posicionamento crítico sobre o texto e por aí vai. Mas foi só em 2018 que a gente construiu uma matriz de monitoramento, efetivamente. E aí, a partir da aplicação dessa matriz, foi muito interessante, porque a gente conseguiu identificar que, como esses voluntários não eram necessariamente da área de educação, eles não compreendiam exatamente as intencionalidades do projeto, né? Então, quando a gente conseguiu trabalhar, ou melhor, quando a gente conseguiu perceber pela aplicação da matriz que isso era um ponto de atenção, a gente começou a trabalhar melhor na formação desses voluntários, ajudando a pensar como eles poderiam levar mais intencionalidade nas propostas de leitura, de que forma eles conseguiam entender melhor os fatores que impulsionam uma formação leitora. E aí o efeito no avanço das competências leitoras das crianças foi muito significativo e percebido por todo mundo. Esse ponto, né, de que o monitoramento ele ajudou a gente a rever a própria ação formativa, mas também, ao fazer isso, a gente conseguiu dar maior segurança do voluntário na atuação com essas crianças e com esses jovens e potencializar o próprio vínculo deles, né? E também porque, ao fazer isso, e revendo a própria formação dos voluntários, a gente conseguiu ajustar estratégias do projeto. Estratégias que eu digo de ampliação da rede de parceiros que implementam esse projeto, porque no início a gente se vinculava
estritamente a escolas, né? E depois de ajustar essa formação, a gente conseguiu oferecer não só para outras escolas, mas para organizações sociais, bibliotecas comunitárias, enfim. E essa adaptação, assim, essa atualização da matriz, ela é fundamental, porque a verdade é que os instrumentos, eles precisam trabalhar pela mudança que a gente deseja, né? E não para seguir um planejamento de forma rígida, enfim. Ainda que a gente tenha combinados e compromissos estabelecidos, e claro que a gente faça ajustes muito criteriosos, a gente precisa fazer ajustes nesses instrumentos de avaliação, na medida em que o projeto vai mostrando que o que a gente tem ali é insuficiente ou inadequado para conseguir fazer uma leitura mais completa e mais verdadeira e mais complexa da realidade, assim. Ouvindo vocês agora, algumas palavras se destacaram bastante, como confiança, transparência e aprendizados. Então, para fechar o programa de hoje, seria interessante que vocês falassem um pouco mais sobre como as avaliações se tornam, então, oportunidades de fortalecimento organizacional para o financiador e para o financiado. Vocês poderiam compartilhar a experiência nesse sentido? Você pode contar alguma experiência de vocês, Thaís? Posso sim, Dani. Quando a Paola traz, concordo muito também com essa questão de nós não sermos, né, os instrumentos nos ajudarem e não de nós ficarmos presos a algo que foi pré-estabelecido. Como você mesma falou, é muito fundamental que exista confiança e proximidade. Então, o que nós temos observado no Instituto já faz mais ou menos uns 3 anos que a gente implementou uma rotina de gestão de projetos. Então, para todos os projetos, a gente estabelece em conjunto qual é o plano, né, que seria essa matriz de monitoramento. E nós tivemos que fazer uma mudança de olhar e de atuação também para conseguir ter uma atuação mais efetiva. O que isso significa na prática? Um número menor de projetos, mas que a gente consegue se dedicar mais. Então, eu acho que com isso, a gente também sai desse papel tão estabelecido de financiador e financiado e começa a criar muito mais uma parceria entre organizações que realmente estabeleceram um plano em conjunto, vão acompanhando aquilo. E o que eu vejo, desde que a gente conseguiu estabelecer isso, ter muita clareza em relação aos objetivos esperados, aos resultados, quem é essa rede de atores envolvida, porque isso é muito importante, né? Você está muito conectado com essa rede, porque a gente atua com desafios complexos. Então, se você consegue, se você tem uma relação de confiança, de proximidade estabelecida, tudo isso fica muito mais fácil e efetivo. Então, para você conseguir também redefinir objetivos diante de grandes mudanças de contexto, é muito mais fácil com essa proximidade. E também, eu diria que algo que para a gente tem chamado a atenção é um desafio, né? A gente sabe que, por exemplo, como a gente atua muito com articulação, é um desafio você mostrar o resultado, porque é muito difícil você falar, foi exatamente por causa da minha ação. E aí a gente está se libertando um pouco disso e indo muito mais numa linha. Estamos avançando na direção correta? Assim, quem são os atores prioritários que eu deveria estar conversando? Eu estou conversando? Eles têm mudado a postura? Então, é muito mais para uma construção coletiva e garantir esse engajamento, essa proximidade e essa confiança. Eu acredito muito que nesse modelo de parceria, e pelo menos assim, é o que a gente está... não existe fórmula, mas é um pouco do que a gente vem experimentando e tentando aprimorar e aprender com quem também está no mesmo desafio. A gente tem uma diretoria muito presente em todos os projetos, né? E uma presidência também
que acompanha e muitas vezes participa também de algumas iniciativas. Então, o que eu acho assim, é que para que isso vire cultura, a gente tem que garantir duas coisas. Primeiro, são condições, né? Condições para que esse pensamento, esse fazer avaliativo, ele esteja no dia a dia. E o segundo é ter isso como princípio. Então, como eu dizia, a diretoria e a presidência são muito próximas, e o que elas fazem é levantar dos projetos o que são aprendizados relevantes, significativos, enfim, que deveriam estar para todo mundo, e a gente leva isso para 3 fóruns, vamos dizer assim. Um é um seminário interno, em que quem participou de projetos sistematiza, organiza todo esse aprendizado, e aí, obviamente, aprende mais ainda, né? Quando dá sentido a essa experiência, enfim, assimila novas percepções para levar para o outro. A gente tem grupos de trabalho, que daí nos grupos de trabalho a gente já tem um espaço para construir novos modelos de intervenção, para pensar em revisões da nossa prática, que muitas vezes foram provocadas por projetos, né, em que a gente viveu, teve início em algum projeto e depois a gente aprofunda. E tem os grupos de estudos, que daí eu acho que nesse tema de pensar avaliação não se relacionam diretamente, porque o grupo de estudos ele tem um princípio, assim, ele tem ele existe, na verdade, muito mais para ampliação de repertório, assim. É claro que ampliando o repertório a gente tem profissional mais competente, e profissionais mais competentes conseguem alimentar esse movimento de criação, mas ele não tem um vínculo com um produto ou uma prática necessariamente. E essa estrutura que eu conto para vocês, ela acontece desde a nossa fundação, assim. Então, é princípio, é valor, faz parte da nossa cultura. Agora, eu dizia também, né, desses saberes que não são só pedagógicos, que não é só olhar para o objeto, que a gente precisa entender essas outras dimensões da iniciativa que está para além disso, assim, que estão para além disso. E aí a gente depende dos parceiros. Como trouxe a Thaís, assim, essas situações, elas só fazem mesmo sentido se a gente tem o parceiro junto. E ainda, como também comentou a Thaís, se a gente consegue garantir isso nos orçamentos dos projetos, né? Porque a verdade é que os orçamentos estão cada vez mais enxutos, a gente tem uma margem cada vez menor ou nenhuma para investimento na própria instituição. Então, enfim, sempre que a gente tem a chance de viver esses processos de avaliação mais densos, isso é muito bem-vindo, assim. E todas as vezes que a gente teve isso, né, processos que permitiram virar espaço de aprendizagem mesmo, com essa característica também, para além de desenvolver uma matriz, uma teoria de mudança, enfim, a gente levou as coordenadoras de áreas que não estavam necessariamente no projeto para participar. O importante, né, é que isso de fato esteja no nosso dia a dia, assim. E aí eu retomo o que eu disse antes, é fundamental que a gente pense em como garantir condições para que isso esteja no dia a dia e que isso faça parte do nosso jeito de pensar e de ser, né? Porque a avaliação não pode estar descolada. Que ótimas reflexões e contribuições vocês trouxeram, Thaís e Paola. Muito obrigada. Bom, estamos chegando ao final do nosso bate-papo de hoje. Então, queria agradecer mais uma vez pela participação de vocês e deixar também aqui o espaço aberto, caso queiram trazer um outro aspecto relevante sobre os processos avaliativos que possam fortalecer cada vez mais a atuação das OSC no país, com dicas, sugestões, recomendações. Eu quero agradecer, Dani. Fico à disposição para quem também quiser trocar e dizer que eu acho muito importante essas trocas e essa colaboração sobre o tema, o quanto isso faz com que todas as organizações consigam evoluir nesse assunto.
Eu também queria agradecer, assim, eu acho que ter a chance de conversar com a Thaís foi muito bacana, porque a gente precisa cada vez mais conseguir ouvir o outro com quem a gente trabalha diretamente, assim. Queria agradecer, mas também queria trazer uma última reflexão, assim, que vem, na verdade, ecoando aqui desde da sua primeira pergunta, quando você fala sobre a sustentabilidade. Organizações da sociedade civil que ocupam, de fato, esse lugar, como intermediadores ali de um conhecimento acadêmico, campo, elas têm uma inteligência que não pode se perder. Só que, na medida em que a gente sofre com orçamentos enxutos, propostas de atuação cada vez mais restritivas, é como se esse lugar, essa inteligência, também corresse o risco de se perder, né? Então, eu não estou falando aqui de um lugar de quem está numa organização da sociedade civil e que está preocupado só com a sua existência, com o seu salário, não é isso, assim. É uma chamada de atenção, um pedido de que isso seja visto também como um conhecimento do campo, né? Um lugar de que, no início ali, enfim, tinha-se muitas dúvidas, né? Se esse lugar não seria temporário, na medida em que o poder público ampliasse a sua capacidade, se a gente não deixaria de ser necessário. E é evidente hoje em dia que não, que tem uma articulação de saberes que é própria desse tipo de organização. Então, é isso, assim, acho que é um cuidado para que a gente não perca essa inteligência que é tão preciosa para uma atuação responsiva, sabe? Bom, obrigada novamente, então, pelo nosso encontro. Quem quiser ouvir ou compartilhar o conteúdo desse programa, é só acessar o site avaliação.gif.org.br e baixar o episódio. É possível ouvir também o podcast nas principais plataformas, como o Spotify e o SoundCloud. A produção desse programa fica por conta do Estúdio Cais e a edição pelo Estúdio Zut. A agenda de avaliação do GIF é uma iniciativa da Fundação Roberto Marinho, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Itaú Social e Laudes Foundation e conta com a coordenação de Camila Cirilo. Até breve. Podcast GIF, um programa dedicado a debater temáticas do investimento social privado.